Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje eu gostaria de falar a respeito de labirintite e automedicação, que acontece muito com os idosos. Primeiro, a labirintite atinge pessoas acima dos 40 anos, tá? A labirintite é um problema que tem no ouvido, que dá no ouvido, no caracol do ouvido, para ser mais exato. A labirintite, você perde o equilíbrio, dá aquela tontura. Às vezes o idoso vai se estressando por causa disso, deixa de comer, deixa de beber água, de tomar medicamento. O que acontece? Ele acaba desmaiando também, tá? Que acaba cometendo outros problemas. Fratura, bater a cabeça, quebrar algum osso do rosto, maxilar, dente, prótese. Acontece tudo isso. E dependendo se o idoso está no fogão fazendo alguma coisa também, acontece de se queimar, derrubar as coisas no chão. Isso daí vai perturbando o idoso, vai perturbando a pessoa que está com esse problema. Então não consegue fazer as coisas, vai abaixar para pegar alguma coisa do chão, já dá aquela tontura. Isso daí vai deprimindo o idoso. Ele não quer ir no médico porque ele vai imaginar que ele está com outro tipo de problema. Que é assim que funciona. Então, o idoso, ele já vai pegando aquela doença como se fosse a pior coisa do mundo. E labirintite tem cura. Tem cura. Mas ele vai numa praça, conversar com alguém, aí sempre vai vir aquela pessoa que vai indicar um medicamento, aquela pessoa que vai vir e vai falar de um chá. E o que acontece? O idoso, em vez dele ir no médico ou falar para algum filho, ou até mesmo o cuidador, porque ele começa a cair e a pessoa vai colocar, os filhos vai colocar um cuidador para ficar perto dele. Ele vai tomar remédio por conta, ele vai tomar aquele chá por conta. Mas só que um medicamento errado tem a dose certa para cada pessoa, por causa de idade, por causa se ele tem problema cardíaco, tem tudo isso. Então essa pessoa vai tomar um medicamento. Uma dose alta desse medicamento não vai fazer o efeito esperado. Aí vai vir as contraindicações do medicamento. Aí vai vir, vamos dizer assim, efeitos diversos do medicamento. O que pode dar de efeito no medicamento. Ainda mais que ele está tomando além da conta, uma dose alta, então pode aparecer outros problemas. E se for uma dose baixa, o medicamento não vai fazer efeito. Aí toma o chá em cima desse medicamento. E essa pessoa, em vez de melhorar, apenas está piorando. Aí vai falar para essa pessoa que a labirintite, essa tontura que ela está sentindo, está vindo, que é problema no ouvido. O que acontece? Essa pessoa vai e começa a cutucar o ouvido. Querer pingar remédio de ouvido. Tudo bem, se ele ainda pinga alguma coisa ainda que é apenas para tirar sujeira, tudo bem. Mas ele vai atrás de medicamento, começa a pingar outras coisas no ouvido. Um vizinho falou para pingar uma gota de óleo quente, óleo morninho, que é a mesma coisa que o ceruminho, era mais fácil comprar o ceruminho e pingar, porque é um óleo para descolar a cera do ouvido, para depois fazer uma lavagem. Mas o idoso, ele tem o costume de esconder isso. Ele não fala, ele vai tentar curar. Ele vai tentar melhorar, sem ninguém saber. Ainda se ele consegue ainda melhorar, ele vai e fala para alguém. Senão ele nem fala para ninguém, que é o que acontece. Outra coisa que acontece, o idoso vai subir no ônibus e cai. Cai dentro do ônibus, cai, vai fazer alguma coisa no banco, lotérica,
aí desmaia, dá tontura, cai, bate o braço. Então você vai ver esse idoso sempre roxo, ou tá com a cabeça, o rosto machucado, o cotovelo está sempre com um corativo, porque essa pessoa está sempre caindo. Então, pode ativar outros problemas. Essa pessoa pode entrar até em depressão. Aí porque caiu no banco, não quer mais sair de casa. Aí já entra naquela depressão, não consegue mais comer, vai deixando as coisas de lado. E tirar um idoso da depressão é muito difícil. Essa pessoa com essa tontura pode ocorrer algumas coisas graves, pode levar a uma fratura. Se essa pessoa precisa subir escada dentro de casa e dar uma tontura dessa, essa pessoa cair, tem 70% mais de chance de cair. Tem 70% mais de chance de quebrar um fêmur. Fraturar algum osso do rosto. Que é muito comum com os idosos, viu? Fraturar o osso do rosto. Por tombo. Escorregar, bater o rosto. Porque o reflexo do idoso já é mais lento. É devagar o reflexo. Ainda mais um idoso que está com labirintite. Tá feia essa labirintite. Ele escorrega, ele não consegue ir com a mão primeiro. Quando ele vê, já bateu a cara no chão. Então, você pensa que é difícil de você ver isso, é o que está mais acometendo os idosos também. É a labirintite. Vai observando para vocês ver como que essa pessoa fica deprimida. Como essa pessoa esconde. E tem tratamento. Então, você como cuidador, sabendo observar isso, por quê? Vão te chamar porque esse idoso caiu e se machucou. E você vai perguntar tudo o que aconteceu, você já vai matar a charada na hora. Às vezes também uma sujeira no ouvido também causa uma labirintite também. Quando você é cuidador e você começa a observar essas coisas, você começa a fazer esse tipo de higiene na pessoa, melhora muito. Só de levar essa pessoa no otorrino também, você indicar para a família levar no otorrino, essa pessoa volta ativa rapidinho. Porque o idoso ele esconde, ele auto se medica. A maioria dos idosos tem mania de chá. Se falar para ele que esse chá aqui abaixa a pressão, ele deixa de tomar o comprimido dele. Se falar para ele que esse chá aqui faz o efeito do remédio da glicemia, ele vai tomar o chá. Só vai voltar a tomar o medicamento quando subir ele passar mal. Aí ele volta para o medicamento de novo. Mas o idoso, ele prefere tomar o chá. E as pessoas vão indicar as coisas e eles vão fazer. Estão atingindo o corpo e vai aparecer outros problemas. Tudo que é em excesso faz mal. Foi bom para uma pessoa? Tudo bem. O idoso não, ele não quer saber. Se foi bom para aquela pessoa, vai ser para mim também, então ele vai tomar. E se for remédio, os outros dão remédio para ele, sem saber, sem olhar miligrama, quantidade, ele vai tomar do mesmo jeito. Então tem que observar. A família vai chamar você para cuidar de uma pessoa que bateu o rosto. Às vezes está até com uma sonda nasogástrica porque quebrou o maxilar, não consegue se alimentar. O que acontece? O idoso, ele esconde muito. Aí você vai lá para dar alimentação para essa pessoa, para explicar, para cuidar. Aí a família percebe que já vem com uma labirintite. E já vem há muito tempo, não é de agora. Agora apenas só ocasionou esse problema. Então, o cuidador, tendo uma noção básica, que é o básico mesmo,
de saber o que é uma labirintite, de saber que ele auto se medicou, que ele já faz essa automedicação há muito tempo, que ele estava prejudicando uma parte do corpo, que ele estava prejudicando sua própria saúde, em vez de melhorar, ele estava piorando. O idoso tem mania também de mudar o remédio por conta. Então nós temos que observar isso. Você tem que saber observar para você falar para o familiar. Porque o idoso esconde da família. Às vezes a família nem imagina que está acontecendo isso. Aí você vê lá um monte de remédio na casa do idoso. A maioria foi que os outros deu ou comentou e ele comprou. Medicação, alimentação. Aí dependendo do que ele está se medicando ali, ele vai perder totalmente o apetite. Começa a emagrecer. Começa a perder massa magra. Tá com o problema da labirintite ainda. Aí cai e me quebra um fêmur. Tudo por causa de um pequeno problema que podia ser evitado facilmente. Então, às vezes, você vai cuidar de uma pessoa que ela mesmo prejudica o seu estado de... Vamos dizer assim. Ela mesmo prejudica o seu estado de saúde. Ela mesmo progride a sua doença. Tem idoso que o filho, ou que quem fica sabendo primeiro é o vizinho, né, do que o filho, né? O filho é o último a saber. O filho só sabe porque ou ele caiu na rua ou ele internou. Ou caiu dentro de casa. Então o idoso precisa cair na rua, precisa cair em casa para alguém ficar sabendo o problema que ele tem. Porque o idoso ele esconde as coisas. Se acontecer alguma coisa, ele esconde. A maioria das vezes, nós temos que se pôr no lugar do idoso. Tem idoso que mora só. Acontece alguma coisa na residência ali. Vamos dizer, um idoso que eu conheço. Que de vez em quando eu ajudo ele, eu o acompanho. Entrou ladrão na casa desse idoso. Esse idoso esconde. Por quê? Com medo do filho tirar ele da residência. Com medo do filho pôr ele para morar junto. O que acontece? Vai ter aquele idoso lá que ainda dirige, faz um monte de barbeiragem por aí. Mas com medo do filho tirar o carro dele, com medo do filho proibir essa pessoa de dirigir, começa a esconder as coisas. Quando quer que o filho descobre o que está acontecendo? E ainda fica nervoso. Quando essa pessoa atropela alguém. Então o filho é o último a saber. O filho só sabe quando acontece alguma coisa. E olhe lá ainda. O filho só sabe quando vai na residência dele, pega ele caído, ou um vizinho liga, fora de hora, que ele caiu, ou ligam da rua dizendo que ele está em algum lugar caído também. Ou está em algum hospital porque levaram que ele caiu e se machucou. Aí já vem a revolta do filho porque não avisou, que está passando por isso porque não falou nada. O idoso não aceita que ele fala desse jeito. É complicado. O idoso auto se medica. De repente vai para o hospital porque está com uma alergia que não passa. Alergia de medicamento que o povo comentou e ele arrumou e tomou o medicamento. O filho fica sabendo por causa disso. A mesma coisa, um idoso na residência dele. Tem idoso aí que eu conheço, entrou ladrão na casa desse idoso. Esse idoso não falou pro filho, com medo do filho levar ele para morar junto. Mas só que olha o risco que corre. Esse idoso dirige, rala o carro, bate o carro,
sai pagando conserto para um monte de gente. Por quê? O filho não descobrir que aconteceu isso. Para não proibir essa pessoa de dirigir. Então, lidar com o idoso também é difícil em algumas ocasiões. Porque eles estão acostumados a fazer as coisas sozinhos. Então, na cabeça deles, eles vão resolver. Antigamente não tinha tantos medicamentos como hoje. E eles saem auto se medicando. Se você for ver a quantidade de chá que esse pessoal toma, e que a maioria das vezes é bom, chá é bom, mas toma errado, então não faz efeito nenhum, mistura muita coisa. Aí esse idoso perde o apetite, perde massa magra, enfraquece. Então acontece muitas coisas. Aí o idoso está com depressão por causa da tontura que ele tá, porque ele desmaiou uma vez. Tá depressivo lá na casa. O filho não fica nem sabendo. Só descobre quando alguém vai falar para ele, ou algum vizinho fala, algum amigo, algum parente que vai lá visitar e percebe. Em outros casos acontece acidente primeiro. O idoso cai, quebra o fêmur. Aí vem a irritação dos filhos. Aí por causa da irritação dos filhos o idoso não aceita. Então é difícil isso. Não é fácil. Ao mesmo tempo tem que entender os dois lados. O lado do filho, que não está esperando nada disso. E o lado do idoso, que era independente. Do nada ele ficou dependente de alguém. E para muitos idosos, o pai tem que cuidar do filho, não o filho cuidar do pai. Para muitos idosos, o filho tem que enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Você vai ouvir muito isso da boca de um idoso. Já escutei bastante isso da boca do idoso. Então, é difícil eles aceitar uma pessoa cuidar, uma pessoa explicar, uma pessoa, vamos se dizer assim, falar o que é para ele fazer, como fazer. É difícil. É difícil de você pegar ele para levar no médico. Ele tem que estar muito ruim mesmo para aceitar. Tem idoso que é assim. Para o idoso ir no médico por causa de uma alergia, é porque está em carne viva e ele já passou tudo que deveria passar. Tudo que o pessoal indicou. O que acontece? Aí foi para o médico, aí liga para o filho vai para o hospital. Aí vão ver que é intoxicação de medicação. Aí todo mundo pensa que o chá também não tem problema. Dependendo da quantidade de chá que você toma e o intervalo que você toma e a mistura que você faz, dá intoxicação também. Você tomou para um propósito. Ele vai resolver esse propósito, mas dependendo da quantidade que tomar, não vai resolver, vai piorar seu propósito. Por quê? O idoso tem mania de planta também. Mas só que tudo tem uma quantidade certa, tudo tem um jeito certo. Dependendo quem vir falar para ele que é bom, ele vai tomar. Ah, tô com tontura, tá acontecendo isso. Se falar para ele toma a tal raiz, ele vai tomar. Então é diferente a cabeça do idoso. Ele está acostumado a se virar sozinho. A mesma coisa, idoso. Se cortou, aconteceu alguma coisa lá, ou é pó de café ou é açúcar no machucado. Vocês podem reparar isso. O cicatrizante deles, a pomada deles ou é açúcar ou pó de café. O açúcar pode cicatrizar? Cicatriza. E o café estanca o sangue.
E depois para lavar isso, para limpar? Não é pior? Mas vai explicar para ele. Isso daí já vem de anos, já está acostumado com isso, já fez resultado para ele, por que ele vai mudar? É assim que funciona. Os caipira é nós que não entende. Mas se vocês for ver, o açúcar cicatriza mesmo. O açúcar é um cicatrizante. O pó de café eles põem para estancar o sangue. Mas fica uma cicatriz bem estranha. Para lavar é diferente. Dependendo do café, dá uma infecção, dá uma inflamação. O açúcar, se você pôr na ferida, vai cicatrizar sim. Ela vai tirar até a umidade da ferida, o açúcar. Sabia disso? Mas dependendo da casa do idoso, vai encher de formiga a perna do idoso. A mão do idoso, onde ele colocou o açúcar. Vai amanhecer com a mão cheia de formiga. É onde pega fungo e bactéria. Dá para fechar um machucado com açúcar. Mas tem o seguinte, o que o açúcar vai atrair? Formiga. Numa colônia de formiga, o que as formigas comem? Não é aquela folha que ela está levando para a casinha. Aquela folha vai formar um fungo. E é nesse fungo que essa formiga está levando para aquela ferida, passando em cima daquele machucado. É isso que acontece. Vai ter ferida por fungo que ninguém vai imaginar nem como que vê aquele tipo de fungo. Mas tem idoso que tenta fechar o fungo, a ferida com açúcar. E acontece isso. E para você adivinhar de onde veio aquele fungo, é muito difícil, que eles nunca vão falar. Que o machucado estava cheio de formiga. Que eu já vi acontecer também. E essa perna dessa pessoa ficou muito feia mesmo. Pegou um fungo que até hoje diminuiu bem a ferida, mas não fechou. Por quê? Porque a pessoa escondia da família. Só descobriu quando estava bem feio o processo. E ela se automedicando também. Até manteiga ela chegou a passar na ferida porque não sei quem falou lá da vizinhança. Mas se você vir aqui com o médico e falar o que é para tomar certinho, o idoso vai achar ruim. Ou vai tomar errado ou não vai tomar. Mas se vir alguém lá da vizinhança e mandar passar manteiga e banha de porco, ele vai passar. Isso vocês vão ver bastante acontecer. Ou falar que vai levar ele no médico. Ele fala, esses médicos não sabem de nada. É o que mais acontece, é o que mais vocês vão ver. Por isso, você cuidador, você tem que ter uma paciência de saber explicar e saber convencer esse idoso. Você está sendo pago para cuidar. Mas só que você tem que ir além disso. Você tem que ter uma paciência, mostrar que você sabe lidar com a situação, mostrar que você sabe explicar para a família. E tudo que você fizer, você vai anotar. Mostra que você é capaz disso. Pôs o açúcar lá na ferida, lá, explica para o idoso para você ver. Que o açúcar é um cicatrizante mesmo, tudo. Você vai ver que diferença que ele vai te tratar. Você não precisa vir contrariando o idoso. Um idoso com labirintite. Ele é nervoso. O idoso fica nervoso, é estranho. Mas já se torna uma pessoa nervosa. Arrogante. Mas é por causa do problema que ele tem. Ele já tem medo de não conseguir andar na rua sozinho. Ele não vai atrás de um médico com medo do médico proibir ele de fazer as coisas. Mas mal sabe ele que tem tratamento. Que tem cura, dá para curar, dá para tratar. Mas não, ele prefere esconder ou se trancar no mundo dele. Porque o idoso, quando ele quer esconder as coisas, ele consegue esconder. Quando ele quer teimar com alguma coisa, ele consegue teimar. Você tem que ter um jogo de cintura. Você vai explicar.
Por isso que você tem que observar o que tem na pele do idoso, se tem alguma mancha, tudo. Porque dependendo da mancha, pode ser de medicamento, de alergia de medicamento. Você tem que observar a caixinha de remédio dele, por quê? Às vezes ele tomou o mesmo remédio 2 vezes. É tudo isso. Aí tá com labirintite. Vai fazer um exame de ouvido lá, o otorrino descobre que ele tá com o ouvido machucado. De tanto cutucar. Aí você vai ver, você tá limpando com um cotonete, ele fica quieto. Que já aconteceu isso comigo também. A família perguntando, você tá limpando com cotonete? Onde você pegou o cotonete? Porque o ouvido dele sangrou, o travesseiro estava tudo cheio de sangue. Aí quando foi ver, ele cutucou o ouvido com a chave. E machucou. Então, tem situações que vocês vão ver, vocês vão lidar com essas situações. Vocês vão ver como é difícil você lidar, como é difícil explicar. É diferente daquele idoso que já mora com o filho, ou o filho mora junto. Esse idoso aceita mais, mas o idoso que mora sozinho e depois precisa de ajuda é os mais difíceis. Ele mesmo fala, sempre fui sozinho, sempre tive sozinho. Aí você vê que é um pouco essa arrogância, é tristeza. Por quê? Se torna uma pessoa solitária. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. É sempre importante ter alguém do lado, alguém por perto. Então, um cuidador, sabendo observar todas essas coisas, sabendo explicar para a família, sabendo ver um idoso porque ele está nervoso, porque ele está deprimido, se é por causa de uma labirintite, se é por causa que ele está sozinho, precisa de ajuda, se já é uma pessoa deprimida, observar que é uma alergia porque tomou medicamento errado, se automedicou. Um cuidador sabendo observar tudo isso, sabendo conversar com o familiar, vai ser um cuidador bem remunerado, vai ser um cuidador bem, vamos dizer assim, procurado. Por quê? As pessoas vão te procurar. Você vai ser reconhecido pelo seu serviço. Então você vai ser bem remunerado e bem procurado. E é isso que eu queria falar para vocês.